Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vinícius do canal Food Stats aqui para aquele nosso videozinho de validação. O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer a validação do Campeonato Brasileiro, da 31ª rodada, né? Acabou agora neste final de semana. Até porque a gente já tem rodada no meio de semana agora, né? Rodada tanto na quarta quanto na quinta. Então agora a gente vai fazer as validações. Já pegar os 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar todos, passar o nosso prompt de validação na nossa inteligência artificial, pegar o radar, jogar nela e ver como é que foi a análise partida por partida e depois fazer uma validação geral, juntando a última rodada, né? A gente fez essa rodada agora, a 31ª e a 30ª completa. Então vamos juntar, fazer aquele apanhado geral completo e ver como é que a gente foi, se a gente teve um avanço ou se não, a gente manteve na mesma, ou se a gente até piorou, né? Essa é a ideia do nosso projeto. Aprender junto, né? A gente está na segunda fase do nosso projeto, algumas competições está na terceira. A ideia é que esse vídeo seja feito um vídeo teste, né? Porque vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo isso. Eu já fiz vídeos anteriormente de eu fazendo as análises e tudo, né? Não é a ideia desse vídeo de agora. Então a gente vai fazer só a validação, ver como é que foi a nossa rodada aí do Brasileirão, e depois eu faço do resto, né, que era a nossa ideia, né, de sempre jogar limpo, sem querer enganar ninguém, pra vocês entenderem como é que funciona o projeto e verem na prática como é que tá indo o projeto, beleza? Então se você curte essa ideia, você já sabe como é que é, quem tá pela primeira vez aí, a ideia do canal é essa, fazer as análises das partidas com estatística e inteligência artificial. Então a nossa ideia agora é a gente tá ensinando a inteligência artificial e aprendendo junto com ela, fazendo com que ela aprenda como é que é o resultado das partidas nessas competições específicas. Esse vídeo sim a gente vai fazer da rodada do Campeonato Brasileiro, da 31ª. Então se você curte o canal, acha interessante a ideia, peço por gentileza que você se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe com a galera e acompanhe o nosso canal aí, porque essa é a ideia a partir de agora, né? A gente ficou um tempo sem postar. Refinamos um prompt, acho que no nível que a gente achou bacana. E agora a gente está fazendo as validações, estamos pela segunda semana consecutiva, segundo final de semana consecutivo, conseguindo fazer todos os jogos que nós gostaríamos. Beleza? E nessa rodada, principalmente nesse final de semana, a gente conseguiu fazer todos os jogos. Então, bora com a gente, vamos lá, sem mais delongas, vocês estão vendo aí, já está na tela o jogo Santos e Fortaleza, né? O jogo foi 1-1. Vamos ver como foi a nossa análise. Deixa eu pegar o nosso prompt aqui. Já vou jogar ele na tela. Vocês vão estar acompanhando. Para a gente ter esse projetinho bem bacana. A validação, vocês sabem, né, que é um ponto muito importante para a gente da nossa análise, né? Então, é o que eu, por exemplo, considero como um dos mais importantes aí para a gente. Essa validação. Deixa eu deixar tudo nessa tela aqui que fica mais fácil. Não fico olhando para lá, fico olhando para cá, fica meio estranho. A câmera tá bem aqui na minha frente, né? Eu tô puxando aí o radar do jogo do Santos e Fortaleza. E a ideia aqui é a gente fazer, trocando ideia mesmo, tá? A gente conversar, bater um papo, enquanto a gente vai fazendo a validação da partida, né? Então, Santos e Fortaleza, o Fortaleza saiu na frente, né? Fez 1-0. Teve algumas chances, né, de contra-ataque. Foi ali, diria que no... Nossa, eu tenho 3 páginas disso aqui aberto. Não, tenho não. Teve algumas chances, né, de fazer o segundo gol. A partida que teve como novidade a volta do Neymar, né? Voltou para essa partida aí, até um pouquinho antes, né, se não me engano, né? Era muito esperado a volta dele aí para essa rodada. Acho que estava mais para a próxima, né? Ou, na verdade, nem para a próxima, né? Porque próximo é contra o Palmeiras, né? E acho que ele não joga em gramado sintético, né? Então acho que ele tava para voltar mesmo só no outro jogo. E acabou que ele voltou nesse já. Foi até um pouquinho antes. Fez ali uma partida ok.
Achei que foi. Eu achei o. Não achei o jogo todo, mas eu achei desde o momento que ele entrou na partida. É, assim, é diferente, né? Não dá pra gente negar isso. Ele é um jogador que quando entra chama atenção. Só que assim, eu acho que às vezes ele chama atenção até demais. Os jogadores meio que ficam meio quase que obrigado a tocar a bola pra ele, né? E ficam, sei lá, acho que fica um pouco meio forçado às vezes essa essa relação e acho que até não vou dizer que atrapalha, acho que é injusto, né? Mas fica um pouco ansioso todo mundo pra tocar a bola pra ele, pra fazer virar o jogo e aí não, sei lá, às vezes acho que não sai, o jogo não flui muito no ou pelo menos, sei lá, do jeito que eu acho que deveria ser feito. É, mas é inegável, né? Acho que um pouco da pressão dele também, acho que é difícil a gente não considerar isso. Eu tô aqui divagando, mas é porque tá travando aqui as duas telas. Eu acho que vou ter que realmente deixar em duas telas, não vai dar pra ficar trocando, não. Porque tá em uma tela só, ela deu uma travada. Então vamos deixar em duas telas, fica melhor. Acho que falta só pegar a última parte aqui. É, vai ter que ser em duas telas mesmo, por mais que eu não gostaria. Peraí que eu pedi pra ele atualizar, agora foi. Deixa eu só ver. A gente tem uma entrada, né? Que é a entrada escanteios nos primeiros 10 minutos. Então isso aqui eu tenho que puxar do relato. Aí eu tenho que escrever que não houve escanteio nos primeiros 10 minutos. Beleza, agora vocês estão vendo aí que ele vai fazer a validação, né? Deixa ele pensar. Bonitinho. E a gente vai ver como é que foi. Obviamente eu não vou ler tudo, né, pessoal? Não é nem essa a ideia aqui. A ideia é mais eu passar para vocês um panorama geral. Obviamente, então não vou ler item por item, né? Indicador por indicador. Vocês sabem que a gente tem 27 indicadores aí. Na verdade, é mensurável 25, né? Na verdade, não, os índices de life também não são. Então, 24 índices mensuráveis. Então, obviamente, não vou ler todo um por um. A gente faz um apanhado final. Vocês já estão vendo aí, ele tá passando para vocês, já tá aparecendo aí. Acho que dá para ler. Eu já fiz esse teste antes. Então, taxa de acerto nos principais indicadores, né? Que são os indicadores mais confiáveis, vocês estão vendo aí. 3 de 4 indicadores. Então, a gente acertou aí o under 2,5, time com mais finalizações Santos, resultado no intervalo empate não se confirmou. E cartões over 4,5 bateu. Na lista completa, nós tivemos 16 de 26 indicadores, 61,5%. Então, um bom nível aí, né? A gente teve 75 na síntese de confiável e 61,5 no geral. Um bom número, né? Eu acho que é o que a gente. Próximo do que a gente busca aí nesses nossos parâmetros. Eu acho que dá pra considerar positivo esse jogo. E lembrando, né, pessoal, isso aqui, para quem quiser conferir tudo, isso aqui tá tudo no nosso grupo do Telegram, tá? Eu sempre posto junto. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo na segunda-feira de madrugada, né? Agora é meia-noite e meia. Quem quiser ver os jogos da Champions League já vão estar lá nessa madrugada, tá? Então, provavelmente, quando você for ver esse vídeo, já estarão lá. Eu já vou postar e já vai dar pra acompanhar legal esses jogos aí. Deixa eu já botar agora no próximo jogo, que é Cruzeiro e Vitória. Mas antes disso, eu preciso copiar, né? Eu vou copiar porque a gente vai fazer um apanhado geral no final, né? Então tá aqui o nosso Word, que é o que tá aparecendo na tela para vocês. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, beleza. Deixa eu ver se eu já botei outro radar para rolar aqui. Já tá, Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro 3, né? Vitória 1.
Bom, então vamos lá pegar esse radarzinho do jogo do Cruzeiro. Cruzeiro 3-1 no Vitória. Como eu tava falando, né? Todos os times do lá de cima praticamente venceram, né? Rodada bem positiva para todos. Não chegou a surpreender, né? Acho que só o Mirassol, né? Dos que estão lá em cima não venceu, mas o Botafogo, que ainda não tá mais ou menos perto ali. A gente vai fazer também a validação desse jogo do Botafogo. Mas Palmeiras, né? Flamengo e Cruzeiro venceram os seus jogos. Continua ali na briga. E Bahia também venceu, né? Deixa eu ver se. Vamos aqui fazer o teste, então. Agora Cruzeiro e Vitória. Eu já botar aqui o próximo jogo pra gente ganhar tempo, que é justamente Mirassol e Botafogo. Pra que a gente não perca muito tempo. Cruzeiro e Vitória, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gol logo aos 8 minutos, né, Caio Jorge? Deixa eu dar uma olhada no sumário aqui. Aí aos 23 de novo, Caio Jorge. Tudo no primeiro tempo, né? Aí o William Oliveira diminuiu 2-1 e o Arroio fez 3-1. Bom. Assim, não é nem bom resultado, né? Resultado padrão aí do Cruzeiro, né? Bom, vocês estão vendo aí índice de mais confiáveis, 100%. Ah, não, acho que ele foi quebrado. Ah, o que foi quebrado? O escanteio os primeiros 10 minutos. Ele dava certo 100%, os times tinham essa. Tenho certeza, quer ver? Aqui, ó, falei. Bom, mas aí vamos lá. O percentual, de novo, aqui um bom número, né? 3 de 4 indicadores dos mais confiáveis e 15 de 25 dos aplicáveis aí, 60% de acerto para Cruzeiro e Vitória. Mais um bom desempenho aí da nossa análise. Deixa eu copiar aqui, né, pra gente juntar tudo no final. Vocês vão ver que algumas coisas, ela vai estar um pouquinho diferente uma das outras, mas é porque do sábado para domingo, acho que os jogos de domingo não vão sofrer isso, mas do sábado para domingo eu estava alterando algumas coisinhas na apresentação. Na verdade, vou até abrir aqui, eu queria colocar um pouco do mercado de jogadores, para a gente fazer análise de jogadores, porque tem também essa ideia. Assim, não deu muito certo. Pode ser que no futuro eu consiga fazer isso, porque eu meio que dei uma melhorada no prompt hoje, inclusive. Para os jogos da Champions eu dei uma melhorada, então pode ser que a gente consiga uma nova análise aí, um novo tipo de análise para os jogadores, mas eu vou esperar um pouquinho, porque ele acabou desconfigurando um pouco o meu prompt nesse final de semana, vocês vão ver, principalmente jogos de sábado, jogos de domingo eu acho que eu arrumei, tirei isso. Acho que até alguns jogos de sábado eu já tinha alterado já. Porque, por exemplo, na sexta-feira à noite, eu passei basicamente o tempo todo mexendo nesse prompt. Ele meio que não estava dando certo, estava dando alguns erros, eu acabei não curtindo muito o caminho que ele estava levando. E eu dei uma arrumada. Mesmo assim, ele ainda estava com alguns problemas. E hoje que eu consegui falar para vocês que eu consegui mexer de verdade nele, viu? E eu acho que eu consegui chegar num nível de confiança que eu queria. Mas assim, e vamos ver porque que acontece. A Champions, eu não tenho todos os itens que eu tenho nesses jogos. Então eu até tenho um aprendizado assim, mas não era do jeito que eu fazia antes. Não sei se tinha todos os jogos também que a gente fazia. Então, sei lá, ainda. Eu acho que com certeza próxima rodada, não essa outra, vai estar melhor. Mas mesmo assim eu tô curioso para ver como é que é.
até porque alguns campeonatos, mesmo sem o aprendizado, sem o filtro, a gente teve um desempenho muito bom. Então eu particularmente estou curioso para ver como vai ser o nosso desempenho na Champions League, né? Mas fica o aviso, e na verdade fica o aviso sempre, né, pessoal? Cuidado, analise com cuidado, com sabedoria, para não ser surpreendido aí pelo mercado, não digo nem pelo mercado, né, pessoal? Ser surpreendido pelo que é o futebol mesmo, né? Bom, você está vendo aqui Mirassol e Botafogo, ele está fazendo aqui as análises, nem vou olhar isso, quero olhar só o final aqui. 60% no mais confiável, 3 de 5 e 50% na lista completa, 11 de 23. É aquilo, vocês vão ver uma outra questão que eu arrumei hoje. Vai variar. Principalmente nos jogos de sábado vai dar uma variada, mas pode ser que no jogo de domingo também dê uma variada, porque ele teve dificuldade de ler algumas tabelas, e aí ele simplesmente não respondia algumas tendências. Não colocava, e eu acabei vacilando, não prestei atenção nisso, então em algumas aquilo, né, no prompt no prompt no grupo do Telegram ou até mesmo no Twitter eu posto uma síntese, né, como se fosse um resumo do que eu vou postar na partida, né, mas a gente posta no Telegram, fica como se fosse meio que um blogzinho do Telegram, o análise completa. Na análise completa, obrigatoriamente deveria ter todos os indicadores, os 27. Eu percebi hoje, pelos jogos da Champions, na verdade, em alguns jogos até percebi um pouco antes, que ele não fazia. E era por erro de cálculo mesmo dele, erro de conseguir puxar os dados. Ele não conseguia preencher alguns indicadores, principalmente os indicadores de escanteio, cartões, finalização. Ele tinha uma certa dificuldade. Então eu meio que arrumei isso hoje mesmo, né, antes dos jogos da Champions, porque não era comum. Além, assim, primeiro ele tinha uma certa dificuldade, às vezes, de, de entender essa questão. E ele travava muito, então demorava muito na hora de fazer os cálculos, às vezes travava, caía. Isso, obviamente, faz com que eu perca tempo. Então, eu ajeitei essa questãozinha dele, falei, era importante eu ajeitar essa questão para não perder muito tempo. Arrumei, de certa forma, mas não sinto muita certeza se deu certo. Mas eu arrumei principalmente a questão dele enviar todos os indicadores, né? Acho que agora vai dar certo. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Antes eu só pegava a planilha e jogava lá. Agora é meio que vou ter que fazer de um outro jeito. Mas pelo menos eu garanto que ele faça de um jeito mais correto, assim, né? Perto do que eu busco de nível de assertividade com os dados, né? Beleza? A gente já partiu já. Eu vou falando aqui e a gente vai partindo, tá? Que é dinâmico mesmo, ainda vou acertando essas questões. Flamengo Sport, 3-0 Flamengo, né? A surpresa foi o Flamengo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no sumário. Eu não vi esse jogo, mas eu vi que o primeiro tempo terminou 0-0, né? Surpreendente, mas logo aos 6 minutos o Bruno Henrique fez o primeiro gol e aí deslanchou, né? Ele não deu o resumo aqui, né? Não deu, deve estar no final, então. Eu copiei o jogo. Deixa eu só ver se eu copiei aqui o Mirassol. Né? Esse jogo aqui é qual? É o Mirassol, tá certo. Bom, sensacional, né? Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se tá aparecendo na tela, mas acredito que sim, né? Tá. 4 de 4 nos índices mais confiáveis e 22 de 27 no índice completo. Desempenho absurdo. Não quero me gabar, não, mas em alguns campeonatos eu tô até curioso para ver se o campeonato italiano a gente foi assim também. Tem alguns campeonatos, tipo, italiano, a gente tava num nível de acerto excepcional. Então, não é. Modéstia à parte, não é a primeira vez que isso acontece. Mas, obviamente, mesmo assim, isso me deixa muito, muito feliz, porque esse índice que a gente teve no jogo do Flamengo é um índice que eu busco aí pra. Na verdade, acho que até
é algo a mais até pra gente, né? Falar pra vocês que não é. Eu busco 100% no índice mais confiável e 80% na lista completa. Acho que se eu chegar perto disso em toda rodada, acho que nosso projeto deu certo, viu? Mas eu entendo também que é um jogo mais fácil, né, de passar os indicadores, porque era uma diferença muito grande, né, entre um time e outro. Então, obviamente, a gente não tem como, acho que, se gabar muito também. Por mais que eu acho que tá. A gente só fez 4 jogos, né? Não vou falar muito. Mas acho que tá claro que a evolução do prompt, né? Eu sei que alguns jogos foram surpreendentes, né? Principalmente acho que a vitória de São Paulo, né? Eu acho que isso vai dar uma bela quebra na nossa análise. Não sei se outros jogos teve uma quebra. A gente já tá aqui em Corinthians e Grêmio, né? Enquanto eu tô falando, já tô puxando, tô olhando aqui Braga. Acho que não. Acho que foi. Dá até pra considerar que essa rodada foi uma rodada um tanto quanto normal, né? Então por isso que pode ser que a gente esteja nesse nível bom aí de acerto e de análise. Mas ainda mesmo assim, ainda tem um pezinho no cuidado aí com relação a esses dados. Mas, querendo ou não, acho que mostra tá mostrando, né, uma evolução. Eu vou comparar, tá? Eu vou usar o mesmo. A gente tem uma outra conta que a gente faz as validações. Eu vou juntar todas elas, jogar nessa conversa, pedir para ele fazer uma apresentação geral pra gente. E aí eu vou pedir para ele ver, né, a questão de como é que foi a nossa evolução ou não. Outra coisa que vocês estão vendo um pouco diferente, na verdade, assim, na validação vocês estão vendo a porcentagem. No sábado ainda a gente tinha as porcentagens, mas eu não vou postar as porcentagens nos próximos, tá? Primeiro porque eu acho que gera um sentimento eu errado para quem tá vendo análise, né? Não curto muito, acho que a gente vai classificar em baixo, média ou alta. E até porque no futuro eu penso em transformar isso em odds, né, entradas, e aí quando eu for transformar isso, a porcentagem é importante para que eu possa fazer achar a odd ideal, né? Mas na hora de a gente achar o ideal, só para dar um spoiler, eu já tô fazendo isso, mas eu não vou. Esse projeto não vai existir para esse ano, tá? Sendo bem sincero. Fazer um disclaimer aqui, o vídeo já tem 12 minutos. Não vai funcionar para esse ano, esse projeto para o ano que vem. Eu quero testar pelo menos durante 3 meses. O mês de outubro já foi positivo, mas foi pouca coisa, foi uma coisinha ali de positivo. Esse mês de outubro começou bem positivo, ou novembro, né? Esses 2 dias aí começou positivo, segunda-feira não teve jogo. Vamos ver na Champions League agora, uma tendência, eu acho que a gente diria que a gente está um pouquinho no risco. Mas quando eu for fazer as entradas, e eu já faço isso hoje, eu tenho outro filtro. Então é um filtro para análise, essa que vai para vocês, e para a hora de transformar em ódio, a gente tem outro filtro, na verdade, para a hora da gente entrar no mercado, a gente tem outro filtro, tá? Então por isso que as porcentagens não vão aparecer também, porque isso vai fazer parte do outro projeto aí. Beleza? Mas sem enrolações, isso aqui também está no final. 3 de 4 indicadores dos mais confiáveis, Corinthians 2, Grêmio 0, 61,5% na lista completa, 16 de 26 indicadores. Beleza? Deixa eu copiar. E será que eu copiei o Flamengo? Eu sempre esqueço se eu. Tô trocando ideia com vocês aqui, eu sempre esqueço se eu copiei ou não, mas copiei sim, tá ali, Bruno Henrique ali. Deixa eu ver qual que é o próximo jogo, que eu já selecionei, já esqueci. Ceará e Fluminense que tá aqui, né? Engraçado, né? Porque eles jogaram o Fluminense e Ceará, o Fluminense ganhou 1-0 e depois fizeram Ceará e Fluminense e o Ceará venceu 2-0. Ainda bem que não era mata-mata. Se fosse mata-mata, o Fluminense ia ser eliminado. Ceará 2, Fluminense 0, gols de Galeano e Pedro Raul. Até teve um terceiro gol, na verdade, né, do Pedro Raul, mas foi anulado. Toque de mão. Confesso que não vi esse lance. A arbitragem que tá uma péssima fase, né? Acho que de novo, né? Acho que é impressionante como eles
pioram ano após ano, né? É muito ruim, acho que não tem nenhum árbitro bons árbitros. Não tão bem também. Nossa, uma fase terrível aí. A arbitragem. Dessa rodada, teve ali uma confusão no jogo do Inter, né? Uma expulsão ali do Alan Patrick, que eu acho que ele foi bem, o VAR foi bem dessa vez. Acho que o Alan Patrick, o pé dele meio que desliza, né? Ele toca na bola e desliza o pé, acho que não era pra expulsão. Mas parece que teve um pênalti pro Atlético, né? E eu confesso que eu não vi no Rony, né? E a expulsão do Vitor Hugo eu também não vi. O pênalti dado pro São Paulo, muita gente reclama também. Confesso que não vi também, não vi o jogo de São Paulo. Eu sou São Paulino, mas não vi o jogo de São Paulo, tava em outro compromisso. Então, assim, aquela coisa, né? É chato a gente falar de arbitragem, né? Mas a fase da arbitragem brasileira realmente é muito, muito, muito ruim, né? E esse campeonato acho que dá até pra falar que eles, em alguns jogos, né? Eles decidiram, né? Participação fundamental em alguns jogos aí desse campeonato aí de 2025. Com certeza vai dar muita reclamação aí. É, para esse ano, e assim, ainda mais com os dois disputando ali, né? Palmeiras e Flamengo, e também sendo os finalistas da Libertadores, né? Bom, aqui a gente já viu que a gente teve uma quebra, né? 2 de 5 nos indicadores de mais confiança, 40%. É, uma explicação para isso? Acho que um jogo atrás do outro, acho que a gente pode ter. O Fluminense ainda tem uma base de dados baixa no subir o dia? Acho que nem tanto. E não. Mas, ó, 66,7% no guia completo, 18 de 27. Acho que. Na verdade, esse 18 e 27 até ele quebra, né? Porque. Ah, não, ele pode considerar, na verdade, assim. Por que vocês vão perguntar, por que 18 e 27? Ele pode considerar ali que a forma recente deu para ele uma tendência, que é o 25 e 26. Ele pode considerar que ele acertou na conclusão ou não, né? Então, por isso que fica um pouco aberto aí esse nível. Vou até pensar em consertar isso depois no final. Vou pedir para ele ver só do primeiro ao. Eu acho, na verdade, acho que era até para ter feito isso antes e eu já não fiz já. Ah, não. Eu vou fazer isso, mas como eu não tinha definido todos, como vai ter alguns, por exemplo, vai ter alguns jogos que vai ter trazer jogador, vai ser um saco. Então, pra Champions League eu vou arrumar já esse prompt da validação já, porque aí eu tenho o guia completinho. Então vou pedir pra ele fazer do primeiro ao 24º, né, ali, né? Acho que 25, 26, 27, não faz sentido ele fazer. E aí já vai ter isso mais padronizado, tá? Mas pra agora, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Isso aqui eu não vou nem travar. No outro vídeo eu parei, isso aqui eu não vou parar não. Pra agora eu não vou mexer nisso não, porque vai me dar trabalho mexer nisso agora e vai sair do padrão. Então a ideia é que a gente não saia muito do padrão, beleza? Fluminense, ok. Deixa eu ver qual que é o próximo jogo. Bahia e Bragantino. Acho que esse aqui já tá nessa outra conversa aqui. Aqui, Bahia e Bragantino. Já tá finalizando. Acho que vai dar tempo da gente gravar mais um hoje. Virada, né? Do Bahia, né? Melhor mandante do campeonato. Simplesmente o time do Rogério Ceni aí, o Grupo City, mandando o campeonato. Segundo ano seguido, né? Que é bom campeonato do Bahia aí sobre o comando do Rogério Ceni, né? Principalmente como mandante. Mandante muito, muito bom. Melhor mandante, né? Na verdade, acho que o melhor mandante é o Mirassol, né? Não, acho que o Bahia é o melhor mandante porque venceu mais que o Mirassol e o Mirassol tá invicto. O Bahia eu lembro que perdeu pro Cruzeiro, né? Jogando. Não sei se perdeu outro jogo, mas eu lembro desse jogo do Cruzeiro. Tava até vencendo e tomou virada, né? Então tem. Mas é um time muito forte, né? Jogando em casa. E o Bragantino, pelo segundo ano seguido,
Até parecia que esse ano não ia, mas se perdeu completamente com o Seabra aí. Agora é Wagner Mancini, né? Já estreou contra o... Acho que já estreou já, né? Contra o Bahia. E... time pedindo pra cair, né? É aí que eu acho que as equipes que serão rebaixadas, acho que estão bem claras ali. A gente tem um jogo importante na próxima rodada, né? Vou até passar pra vocês aqui a próxima rodada depois disso. Que é Vitória Internacional, né? Uma vitória, um triunfo do Vitória, né? Pra ser mais justo. Ele bagunça bastante o campeonato, né? É porque o Santos pega o Palmeiras. Então eu acho que dá uma. Essa rodada vai ser muito importante. O Inter não. Eu diria que o Inter não pode perder. O Inter deu uma pequena melhorada, né? Com o Ramon Dias e o Emiliano, mas mesmo assim periga ainda o rebaixamento ali. É bom ficar de olho no. Essa questão não tá totalmente livre, né? É, ele tá fazendo validação então de Bahia e Bragantino. Tá um pouco atrasado, agora foi. Bom, a gente já viu ali que tem 80%, né, dos índices mais confiáveis. 4D5. É só esse escanteio nos primeiros 10 minutos que deu uma quebrada aí, né? Saiu em poucas partidas acabou batendo isso. E 60,9%, 14 de 23 dos índices confirmados aí no. É, pessoal, assim, você bem. Acho que já dá pra falar já, né? A não sei que tenha sido muito ruim. A gente sabe como é que foi o jogo de São Paulo e Vasco, né? Acho que o São Paulo e Vasco pode ser dado uma quebra grande. Mas pra mim tá claro que o desempenho que a gente. Na verdade, assim, tá claro que há uma evolução no prompt. Acho que é evidente que há uma evolução no prompt. Eu não lembro exatamente, eu fiz vídeo também, né? Ali atrás na tela lá, o vídeo que eu fiz do Brasileirão. Não lembro quanto que foi o nosso. É muita coisa pra lembrar, galera. Muito campeonato. Bem difícil lembrar todos os números. E assim, fazer a validação pra mim com vocês vai ser melhor, porque primeiro eu consigo gerar conteúdo. E outra porque é chato pra caramba fazer validação. Nossa. Muito chato, né? E aí, fazendo o vídeo, pelo menos eu gero o conteúdo e vocês veem que conseguem confirmar, né, a autenticidade do nosso processo, né? Aquilo não tem como eu enganar vocês, isso aqui é real, eu fazendo a validação, trabalhando em tempo real para fazer a validação. E vocês atestando que o método funciona ou não, né? Pode ser que esteja tudo errado, a gente tenha 20% de nível de acerto e o projeto é um ruim, o cara não sabe fazer prompt de cálculo, tá aí sei lá quanto tempo já tem o canal já, uns 4, 5 meses, sei lá. E a gente não chegou a lugar nenhum. Mas diria pra vocês que isso não é verdade, tá? A gente tá tendo evolução. Eu vou mostrar pra vocês. Provavelmente hoje não, porque eu vou postar pra vocês o campeonato o espanhol. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo. Campeonato espanhol que por vacilo meu, né? Que eu não fiz o jogo do Atlético. Eu não consegui fazer o questionador. Então foi vacilo meu mesmo. Eu devia ter feito isso. Esqueci o jogo do Atlético. Não nessa rodada, na outra. Aí essa rodada foi sem validação, sem filtro, na verdade, né? Então vamos ver como é que vai ser. Tô bem curioso pra ver também. Finalizado aqui, esse jogo nem lembro. Juventude 0, Palmeiras 2. E é aquilo, né? Ele cada hora faz de um jeito. Bom, vocês estão vendo aí, 3 de 4 indicadores confirmados na síntese dos mais confiáveis, 75%, e 16,5 de 26 indicadores confirmados do geral. Deixa eu copiar
que. Bom, a não ser que a gente tenha errado tudo em ter 0% em Inter e Atlético Mineiro e Vasco e São Paulo, acho que eu tô bem confiante que o nosso projeto deu bom, hein? Vamos pegar aqui, indo pro penúltimo jogo. Inter e Galo, 0-0. Falei um pouquinho do jogo, né? Inter, como eu tinha falado antes, teve um jogador a mais durante boa parte da partida. 17 minutos. Mas mesmo assim o Inter não conseguiu vencer, né? Surpreendente. O Galo conseguiu segurar. Galo que vem melhorando com o São Paulo, né? Acho que tá claro uma evolução, principalmente tática do time. Acompanhei, na verdade, enquanto eu tava fazendo alguns jogos, fazendo análise dos jogos, eu acompanhei o Atlético contra o Independente Del Valle. Na verdade, a gente fez a validação desse jogo e eu não lembro como é que a gente foi. Mas eu sei que nos índices mais confiáveis foi muito bom, a gente acertou basicamente tudo. Mas falando assim do Atlético, né? Parar de falar um pouco da validação, o time jogou muito bem, né? Jogou uma partida muito boa do Atlético, partida muito boa do Dudu, né? O Hulk entrando e fazendo gol também. E aquilo, né? Se o Atlético tem bons jogadores, né? Se o São Paulo conseguir recuperar todos eles, realmente vai ser um trabalho bem interessante aí, porque pega o Lanús agora, né? Jogo único. Acho que o Atlético tem grande chance de ser campeão da Sul-Americana aí e garantir uma vaga na Libertadores, né? Pelo brasileiro, acho que tá claro que não vai. Mas tem a grande chance aí pela Sul-Americana, já saiu da Copa do Brasil, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro. Mas parece que o São Paulo meio que tem um jeito no time aí. O problema é que até quando, né? É meio que uma bombinha relógio ali, o São Paulo. E o Inter numa crise de diretoria, né? Comunicação muito, muito complicada, né? É, acho que passa por uma crise bem, bem grande o Inter aí. Relação com a torcida, diretoria, acho que jogadores, acho que um ano que vem do Inter é pra ficar de olho, viu? Se não trabalhar certinho, a torcida vai ter que estar muito junto, o Inter vai se complicar. Esse ano acho que não, acho que não tem problema não, mas por mais que a próxima rodada é muito importante. Aí a gente tem aqui, né, os NAs, e aqui a gente tem já tem um índice um pouco menor, né? 2 de 3 tendências confirmadas, 66,7, 10 de 25. É aquilo que eu esperava, né? Um jogo talvez que se caminhava ali para uma vitória do Inter. Dá para culpar o nosso método? O Inter tem um jogador a mais desde o começo e não vence. A culpa é aqui, é nossa? Não é, né? A culpa é da incompetência do Inter que não conseguiu vencer. Ué, já não foi? Travou? A grande surpresa da rodada, né? Vasco 0, São Paulo 2. Muita gente apostava aí na vitória do Vasco sobre o São Paulo, até com certa facilidade. E não foi o que aconteceu. Eu vi os melhores momentos e digo pra você que o Vasco escapou, viu? Porque o que o São Paulo perdeu de gol nesse jogo, olha, eu vou te falar, viu? Acho que o Vasco teve volume, trabalhou bem, teve mais a bola em boa parte do jogo. O São Paulo ficou ali meio que se defendendo, se segurando, mas o que o São Paulo teve de chance para fazer mais gols, acho que não tá escrito, hein? E o São Paulo acabou passando o Vasco, né? O Vasco havia passado o São Paulo, acho que nas últimas. Não na última rodada, né? Na antepenúltima, né? Agora já que essa é a última. E o São Paulo
Cagada. E o São Paulo retomou, né, a posição agora. Bizarramente, o São Paulo surgiu em oitavo, brigando pela sétima vaga. Por enquanto é 7, né? Se o Corinthians... O Corinthians também tá ali brigando com o São Paulo agora, né? Mas a gente tem equipes ali em cima, né? Tanto o Corinthians quanto o próprio Vasco, né? Lutando ali com Botafogo, não, Fluminense, né? Fluminense e Cruzeiro que estão ali em cima também. Eu falo isso na Copa do Brasil, o que abriria mais uma vaga. E vai ser só essa vaga, né? Porque o Atlético Mineiro se vencer o Sul-Americano, mas o Atlético Mineiro tá lá embaixo. Bom, finalizando as validações completas aqui. Vamos ver como é que foi o São Paulo e a gente vai para a validação geral. Aí não tenho muito prompt nessa validação geral, não. É um promptzinho pequenininho. Só pra gente ver como é que foi a análise geral. E eu vou escrever aqui, vai ser da minha cabeça agora, como é que foi a evolução. Então não vai ter nada muito rebuscado agora não, tá? Vai ser meio que na loucura. Aquele testezinho, né? Depois eu penso em fazer alguma coisa a mais. Beleza? Bom, ele tá ali analisando a validação. Deixa ele pensar. Eu tô finalizando. Bora lá. Foi. Tá no final. 3 de 4 nos índices mais confiáveis, 14 de 25, 56%, né? Do lista geral. Acho que foi os dois piores jogos, né? Ficou pro final mesmo, os dois piores jogos aí. Mas mesmo assim, vocês viram aí que dos índices mais confiáveis, né? Que é por isso que a gente chama eles de mais confiáveis, né? Eles foram bem aí, 75%, né? 3 de 4. Bom, bora para validação agora. Deixa eu ver se já mudou minha tela aqui. Mudou. Deixa eu achar a validação Brasileirão. Está lá atrás, lá embaixo. Aqui. Deixa eu pegar um outro prompt aqui, que é o prompt menorzinho. Vocês estão vendo aí, né? Já o meu questionador. É isso que a gente passa pro guia assim que ele finaliza. 36 páginas de validação, galera. Vocês estão vendo aí, isso aqui é só uma parte do trabalho, viu? Vocês acham que é fácil fazer isso? 33 minutos pra gente fazer a validação. Obviamente essa é a maior validação, né? Porque é o único campeonato que a gente faz completo, né? Todos os 10 jogos, né? O máximo que a gente tem próximo disso é a Premier League, né? Que a gente faz o Big Six mais Newcastle, né? Eu diria. Então é o único que a gente... No campeonato italiano a gente faz 5 times, né? La Liga 3, Bundesliga 3, Liga 1 3, Liga NOS 3 e Super League na Turquia 3 também. Então vão ser mais rápidos, né? Tô muito curioso para ver como é que vai ser o campeonato italiano, porque a gente tinha ido muito bem na rodada do meio de semana. Já no francês não fomos bem, tô curioso para ver se a gente melhorou. Se bem que eu acho que o resultado de novo não foi muito bom no campeonato francês. E Premier League, né? A gente foi mal na Premier League, né? Na primeira rodada. Curioso para ver como é que foi a nosso desempenho aí na Premier League, para ver se a gente melhorou também, já que a gente teve o questionador, né? O filtro. Bom, aqui ele tá passando então aquilo que a gente já conversou, vamos pro geral. Conclusão geral da rodada. Essa foi uma rodada extremamente rica em aprendizado, com uma performance geral sólida que valida a eficácia do nosso filtro questionador. Taxa de acerto nas síntese confiável 71,4%, 30 de 42 indicadores, desempenho excelente, excelente
71,4% de desempenho muito bom. Destaque aprendizado da rodada, a taxa de acerto da lista completa, 60,5%. 152,5 de 252 indicadores. Destaque aprendizado da rodada, fim de 100%. Tá, eu não vou nem parar isso aqui, porque isso aqui é mais focado nos filtros. Como fica aí para vocês quiserem ler aí, beleza? Vamos colocar aqui então. Vou pedir para ele comparar com a rodada anterior. Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Essa rodada com a rodada anterior. Eu tenho que copiar, porque se for bom, eu já boto para a próxima já. Bom, ele está pensando aqui, vai ser agora o nosso comparativo, né, entre essa rodada e a última rodada, né, a rodada anterior, e vamos ver como foi. E, assim, eu tenho certeza que foi evolução, tá? Eu não tenho os números exatos da rodada anterior, mas vocês podem comparar e olhar no YouTube e ver, deixa eu dar uma olhada ali. 55,3 e 51,5. Já vi já que a gente melhorou. Então mostra bastante uma evolução do nosso filtro questionador, que essa é a nossa ideia. Não termina aqui o trabalho, obviamente, né? O trabalho vai ficar maior para a próxima rodada. Então, curioso para ver como é que vai ser nossa próxima rodada aí, porque isso é bastante importante para a gente. Bom, análise comparativa de performance, evolução da rodada. Análise dessa rodada quando comparada aos dados da rodada anterior. Mostra uma evolução estatística clara e significativa em ambas as métricas principais. O refinamento contínuo do filtro questionador demonstrou um impacto positivo e direto na precisão da seleção de indicadores. Aí ele fez uma tabelinha aqui pra gente, o síntese confiável, né? A gente teve 55,3% na última rodada, agora a gente teve 71,4%, 16,1% de evolução. Taxa de acerto da lista completa, a gente teve 51,5%, hoje, nessa rodada agora, a gente teve 60,5%, 9 pontos de evolução. Aqui ele faz algumas comparações, não vou ler isso aqui, até porque depois a gente vê. Mas fica aí para vocês lerem enquanto eu vou falando. Então, assim, sucesso no Rodada Brasileirão, nossa principal rodada, porque é onde a gente tem o maior número de jogos, 10 jogos. A próxima que eu vou fazer vai ser, por exemplo, pela Liga, não tem muito nem o que fazer, porque eu só fiz, na rodada anterior a gente só fez Real Madrid e Barcelona. Então não tem nem muito o que validar, não tem como, nem vou fazer evolução para isso. Mas fica claro que é uma evolução aqui, né? Então é um sucesso do nosso, pelo menos nesse momento é um sucesso do nosso filtro questionador, muito feliz por causa disso. Não pense que eu estou no nível que eu gostaria, porque a gente sabe que o nível que eu gostaria é mais 60%. A gente teve aí subindo aqui, né? A gente teve os 71,4% nos índices mais confiáveis, que são, para vocês verem, pelo menos 4 indicadores por partida. Acho que só teve uma partida que a gente teve 3. E 60,5% na lista completa, acho que é muito bom também. Obviamente que tem alguns refinos pra gente fazer, a gente vai focar em 24 indicadores, então na próxima rodada a gente vai ter já esse foco nos 24 indicadores. E eu espero aumentar, acho que 71,4%, acho que tá perfeito, se a gente continuar próximo disso eu vou estar feliz, mas eu espero aumentar um pouquinho, 60% aí, 60,5%, espero aumentar mais alguns pontinhos aí pra gente ver. Tô curioso pra ver como é que vai ser essa rodada, porque é uma rodada seguida da outra. Então, a gente deve ter alguns resultados mais surpreendentes do que essa rodada. Acho que isso ajuda a gente também, né? A gente mexe com estatística. Então, enquanto tiver menos resultados, diria surpresas assim, pra gente é melhor, né? Porque a gente trabalha com tendência estatística. Mas fico muito feliz porque isso mostrou claramente uma evolução pra gente.
Então é um ponto importante. Tudo mostrado para vocês aí de forma limpa, não tem enrolação nenhuma. Tá, tudo isso pode ser auditado para quem estiver no grupo lá. E acho que é isso. Peço então que você curte a ideia desse canal, a ideia desse projeto que a gente vai voltar a postar com frequência agora, tendo essa ideia. Que vocês sigam nosso canal, aproveite essa ideia interessante, esse aprendizado, que vocês vão aprendendo junto com a gente também. Deixe o like, inscreva-se no canal, entre no grupo do Telegram, que é muito importante, porque lá a gente posta todas essas entradas. Eu não vou postar entrada, eu fazer a entrada aqui antes, não vou, então a ideia é a gente só fazer as validações mesmo. Tá bom? E siga a gente nas outras redes sociais aí. E é isso. Acho que foi isso. Até a próxima. Valeu!